inclusão social e educacional dos seus pacientes atípicos, utilizando das ferramentas validadas cientificamente, você está no lugar certo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo NeuroPP de hoje. Nosso Papo NeuroPP, onde nós vamos abordar mais uma sequência aí desse desempenho todo de uma avaliação do neurodesenvolvimento fidedigna. Avaliação do neurodesenvolvimento com ferramentas que têm validação científica. Então hoje o nosso papo vai ser sobre quais outros componentes vão ser importantes para compor essa avaliação do neurodesenvolvimento. Então, todo mundo chegando, sejam todos muito bem-vindos a esse papo que nós vamos ter hoje. Eu estarei ensinando você, terapeuta de atípicos, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, neuropsicólogos, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas de atípicos como um todo, a como utilizar essas ferramentas, como fazer esse processo de avaliação do neurodesenvolvimento de uma maneira científica, buscando o grande objetivo, que é promover a inclusão social e educacional desses nossos pacientes. Em conteúdo de hoje, a importância de ter a avaliação do neurodesenvolvimento para então buscar uma intervenção adequada, certo? Então, primeiro, a importância. Ontem, no nosso Papo NeuroPP aqui, a gente conversou sobre o que compõe essa avaliação do neurodesenvolvimento. Quais são as partes importantes de uma avaliação que eu passei para vocês? A entrevista, a anamnese, a aplicação dos testes, correção, interpretação, né, e a devolutiva, né, o fechamento de toda essa avaliação. E hoje, o que eu trouxe de conteúdo para vocês, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais cada um desses passos, falando sobre o primeiro ponto, que é o primeiro passo, a importância desse primeiro passo, que é essa primeira consulta, tá? Podemos chamar de primeira consulta, podemos chamar de entrevista, né? O nome que nós vamos dar, não há uma regra. Eu coloco como entrevista em alguns momentos, sim, como primeira consulta, tá? Por que que eu quero abordar essa primeira consulta com vocês? Se tiver alunas minhas aqui, eu quero que elas até comentem se isso é verdade ou não. Eu bato muito na tecla de que o primeiro contato com a família é a parte mais importante do processo de avaliação, tá? Esse primeiro momento, essa primeira criação de contato, de vínculo, é a mais importante de todo o processo avaliativo, tá? Sem essa primeira parte bem feita, o processo avaliativo pode ser prejudicado. Então, por isso que eu falei, não, hoje eu vou levar para todo mundo lá esse conteúdo dessa entrevista, tá? A entrevista ou primeira consulta é aquele primeiro momento em que a gente conhece a família do nosso paciente, né? Aquele primeiro contato, onde nas pós e em vários lugares a gente vê que seria a anamnese, né? Nesse primeiro contato. Dentro do método NeuroPP Avalia, que dá muito certo, tem várias alunas por aí já aplicando e vendo que a metodologia é mais assertiva, mais eficaz, nós não fazemos a anamnese num primeiro contato, tá? Nós deixamos a anamnese para um próximo passo, tá? A gente deixa para um próximo passo. A gente faz primeiro a entrevista. Inclusive, essa entrevista tem um e-book que eu disponibilizo gratuitamente, que tem lá explicando sobre a entrevista e o modelo dessa entrevista. Então, quem não tem esse drive ainda, me chama no direct que eu mando o drive. Então, lá vai ter escalas de domínio público, que nós vamos falar por aqui também sobre as escalas de domínio público de déficit de atenção, né? De TDAH e de autismo. Lá tem o livro Teoria e Prática da Neuropsicopedagogia, que é de minha autoria. Tá lá disponibilizado em PDF gratuitamente. Lá também está disponibilizado o artigo científico que eu tenho publicado de TDAH em adultos. Lá tem modelo de anamnese, lá tem modelo de parecer. Então tem bastante material bacana. Então é só vocês me pedirem que eu mando para vocês depois, tá? Voltando aqui. Então a entrevista, esse primeiro contato,
Ao invés de nós fazermos a anamnese, eu vou dizer para vocês o porquê de não fazer a anamnese, mas primeiro eu vou dizer o porquê de fazer a entrevista, tá? Que a entrevista, nós temos duas coisas importantes que acontecem nessa entrevista. São os dois pilares importantíssimos que acontecem nessa entrevista. Primeiro pilar é a criação do vínculo. É escutar essa família. É acolher aquelas pessoas que estão na nossa frente, trazendo as suas problemáticas. É não julgar em momento algum. Então, sabe quando acontece aquelas coisas assim, que vem alguns pais e falam assim, ai, meu filho tem 10 anos, mas ele dorme com a gente ainda. Aí a língua da terapeuta coça, né, pra falar, mas isso tá errado. Não é o momento. Pelo contrário, qualquer coisa que venha a bater de frente naquele momento com os pais, eles podem se fechar. E não é esse o objetivo. O objetivo é que eles se sintam mais à vontade possível e nos relate da maneira mais natural possível o que eles vêm percebendo no filho deles. Eles não são os especialistas. Não adianta nós entrarmos de primeira com perguntas sobre neurodesenvolvimento, eles não são os especialistas. Nós precisamos primeiro escutar. O especialista aqui somos nós. Nós que temos que ter a habilidade de escutar uma característica do cotidiano e colocar isso dentro de uma capacidade técnica. Não são os pais. Nós que temos que ter a capacidade de escutar dos pais, por exemplo, o meu filho, ele gosta de brincar, mas ele gosta de brincar sozinho, ele é tímido. Ele gosta de pegar os brinquedos, você tem que ver, porque acontece bem assim, vocês vão me dizer se isso já aconteceu com vocês. Porque eles, né, chamam a gente muitas vezes de doutora, né, pela posição clínica. Então eles vêm, você tem que ver, doutora, que coisa mais lindinha, ele organiza tudo bonitinho, a criança tem 3 aninhos. Ele organiza tudo bonitinho por cores, tudo separadinho, tudo alinhadinho. Os pais não são os técnicos para entenderem que essa característica que eles estão vendo como organizada, bonitinha, não é uma característica esperada. Nós temos que ter esse olhar para acender a nossa luzinha numa fala corriqueira, numa fala natural, numa fala leve desses pais. Nós pegarmos isso e colocarmos ali nas nossas anotaçõezinhas, ou, né, durante a conversa, conforme for o jeito de cada um de ir anotando, e escrever que aquilo é uma característica levantada. Para depois a gente utilizar essa característica levantada para entrar com o protocolo avaliativo. Quando eu vou direto para a anamnese, eu perco essa essência da conversa. Então, como eu disse, são 2 pontos importantes aí. Esse ponto da escuta, esse ponto de nós calibrarmos o nosso olhar técnico a cada característica que esses pais passam pra gente, que são características corriqueiras. Gente, são muitos pais que chegam até nós no consultório que são pais de primeira viagem, que nunca conviveram com outra criança para entender se o desenvolvimento do filho deles tá dentro do que é esperado ou não. Eles não sabem. Então, é nossa obrigação entender isso, sem precisar perguntar num primeiro momento de maneira tão objetiva sobre isso. Então, fazer a entrevista, a primeira consulta, esse primeiro momento, é o mais importante. Então, um dos pontos, entre os 2 importantes nesse processo de entrevista, é esse. É escutar, é acolher, é entender, é não julgar, é dar risada, é descontrair, é deixar esses pais à vontade, confiando em você. Quando a gente se coloca do outro lado, em ser o pai sendo atendido, nós sabemos o quanto isso é difícil. Nós sabemos. E os pais não têm o conhecimento técnico suficiente. E podem até, vou falar para vocês,
podem até ser da área. Quando é de filho, a história é diferente, tá? Então, dar essa abertura. Esse é o primeiro ponto. É criar um vínculo, é criar uma confiança. É os pais falarem, nossa, preciso contar isso pra Fernanda, porque isso pode ajudar. É falar, nossa, como eu já escutei muitas vezes, várias vezes, Fer, você é a luz no fim do túnel que a gente precisava para ajudar o nosso filho. Porque primeiro eu escutei, eu acolhi, eu não julguei. Então a entrevista tem esse ponto importante. O outro ponto importante da entrevista é o alinhamento das expectativas, tá? É o momento em que nós temos também para conversar com essa família e explicar como é o nosso trabalho. Ninguém é obrigado a saber a maneira que a gente trabalha e existem metodologias diferentes. É a tua chance naquele momento de provar para aquela família que você é a profissional que vai conseguir ajudá-los no processo que eles estão buscando. É o momento, é o espaço que você tem para colocar como você trabalha. É colocar qual é a sua metodologia, quais são os seus passos. É a hora de você falar, olha, eu trabalho utilizando ferramentas de validação científicas como essa, e ir mostrando. Então, o meu trabalho, porque nós queremos, vou abrir um parênteses aqui, nós queremos ser bem remuneradas pelo nosso trabalho, mas nós precisamos apresentar o nosso trabalho para a gente ser bem remunerada por ele. Nós temos que mostrar o quanto nós temos de conhecimento sobre aquilo ali. Além do que, a partir do momento que eu mostro o que eu sei, que eu demonstro, né, as aplicabilidades daquilo ali, eu crio automaticamente uma autoridade na situação. Os pais vão olhar e vão falar, opa, essa sabe o que tá falando. Opa, essa nunca ninguém tinha me tratado dessa maneira, porque eu escutei já muito isso. Nunca ninguém tinha me tratado dessa maneira. Teve um paciente meu que veio para avaliação, né? Teve um pacientinho que veio para avaliação que já tinha uma outra avaliação, né? Um outro laudo, digamos assim. E eu fiz, inclusive eu faço essa primeira entrevista, essa primeira consulta de forma online. É mais cômodo para os pais também. Então pega a dica, tá? Então, quando eu conversei, eu fiquei 3 horas em primeira consulta com essa família. 3 horas. Quando eu fiz todo o processo de avaliação, que a gente vai entrar ainda para falar sobre precificação um outro dia, né? Os valores avaliativos. Quando eu passei a precificação da avaliação em R$7.000, eles não pensaram 2 vezes em fechar a avaliação comigo. Mas por quê? Porque eu tinha explicado cada passo do que nós iríamos fazer. Eu passei autoridade. Eu mostrei que eu tenho conhecimento. E ouvi desses pais. Nunca em nenhuma outra profissional que a gente foi nos tratou desta maneira. Nos acolheu tanto assim. Nos entendeu e não veio já julgando. Ah, ele faz isso, mas por que vocês fazem isso? Não veio tão diretamente. Eu me senti abraçada. Online. Eu escutei cada dor daquele pai e daquela mãe. Cada característica, no entanto, que, por estar aberta a escutar tudo isso, foi quando eu percebi que o laudo dessa criança estava equivocado. E que eram necessárias avaliações mais aprofundadas de outras questões. Então, por quê? Porque eu escutei a característica do dia a dia. Eu não fui direto perguntando um monte de coisa. Quem gosta de ser questionado o tempo todo? Vai ter momento para isso no processo de avaliação. Nos próximos passos terá a parte de fazer isso. E a entrevista, ela tem algumas perguntas muito simples e muito básicas.
Por que vocês procuraram atendimento? Deixa falar. Entre na conversa. Leve uma conversa leve. Aí sim a gente começa um processo de avaliação adequado. Não há possibilidade de nós fazermos uma avaliação se nós não tivermos a família colaborando conosco. Quem aqui consegue fazer avaliação sem a colaboração da família no processo? Nós precisamos, porque a gente precisa tanto dos dados, quanto depois a parceria toda no desenvolvimento dessa criança. E para ter uma parceria toda no desenvolvimento dessa criança, esses pais precisam estar fazendo parte do processo de avaliação para eles também entenderem. Não existe mais, gente, esse negócio de vou fazer a avaliação da criança. A criança chegou no consultório, eu abro a porta. A criança entra, faz os testes. A criança sai, eu fecho a porta e não tenho esse diálogo com os pais o tempo todo no processo de avaliação. Não existe isso mais. A ciência mostra, comprova de que é importante a participação. Então, como que nós vamos fazer esses pais participarem? Primeiro ponto para fazer esses pais participarem é deixarem eles à vontade para participarem. Eles entenderem que eles têm um canal aberto contigo. Sem vergonha do que eles podem falar do desenvolvimento do filho. Sem receio do que você vai puxar o pé dele, puxar a orelha dele. Não, simplesmente como uma pessoa que está ali para colaborar, para entender, para auxiliar, para ajudar esses pais em todo esse processo. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Que a gente alinhe todas essas expectativas. Nesse momento de apresentar o nosso trabalho para os pais também, deles entenderem a forma como a gente trabalha, também é o momento de nós alinharmos essas expectativas. O que os pais estão buscando é realmente o trabalho que eu faço? Já aconteceu de marcar em primeira consulta comigo e nessa primeira consulta a queixa daquela criança deveria ser atendido inicialmente por uma fonoaudióloga. Então eu pude explicar para os pais que o meu trabalho naquele momento não seria efetivo se não tivesse um outro trabalho anterior. Então eles chegam com a expectativa. A gente precisa entender as expectativas. Qual é o objetivo deles? Para a gente também saber trabalhar com eles. Eles também precisam ser acolhidos. É muito comum no consultório acontecer na prática do dia a dia um olhar de julgamento. A gente esquece que o pai e a mãe também têm as suas dificuldades pessoais, do seu desenvolvimento. Então, claro que a criança é assim também, você viu o jeito da mãe? Como se a gente virasse mãe e de repente, uou, sumisse todos os problemas e a partir daquele dia nós virássemos as mulheres mais corretas, certinho, todos os horários, filho sempre perfeito. Não existe. E a gente tem que entender essa mãe que está do outro lado, vencendo as suas dificuldades do dia a dia e não julgá-los. Abraçá-los, escutarmos. Aí sim, aí a gente vai ter um processo de avaliação correto. Porque eu vou coletar tanta informação nesse momento que vai ser muito claro para mim o que eu vou precisar avaliar nessa criança. Vai ficar muito claro para mim quais são as dificuldades que essa criança tem. Aí eu tenho a anamnese após isso. Aí nessa anamnese eu vou descobrir o que eu ainda não descobri na entrevista. Olha como o processo fica mais leve, fica mais tranquilo. E uma pergunta que muita gente faz pra mim, eu acredito que pode ser a dúvida de outras pessoas aqui, né? Mas Fer, a gente é acostumado a seguir ali um protocolo, né? Seguir ele certinho, né? Não. Sabe?
Por que é importante também a gente não ficar seguindo aquele protocolo ali, todo regradinho, né? Seguindo, não tendo essa liberdade? Os pais, eles vão perceber que você tá engajado com o assunto. Que você não tá ali só preenchendo formulários. E quando a gente para, isso, cérebro humano, para escutar e ficar preenchendo o formulário ao mesmo tempo, a gente não faz nenhuma nem a outra coisa direito. Então, no primeiro momento, é escuta. É escutar. Muito. Tá? É a maneira que você tem de entender as queixas, as dificuldades e apresentar o seu trabalho. Muitas pessoas também me perguntam o seguinte: Fer, mas essa primeira consulta é cobrado? Sim. Você vai ficar 1h30, 2 horas, 2h30. Então, sim. É cobrado e isso tem que ser falado para os pais. Eu primeiro preciso fazer uma entrevista, uma consulta contigo, para eu entender o caso, para daí eu fazer o levantamento do que vai ser importante avaliar. Né? Então, existem os passos que precisam ser feitos. Não adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois. Quantas vezes vocês fizeram a anamnese, ficaram 2 horas em anamnese e depois essa criança não voltou para continuar o processo de avaliação? Conta pra mim se isso já aconteceu com vocês. Coloca aqui pra mim se isso já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu. De eu perder horas ali na anamnese, com aquele monte de pergunta da anamnese. E o paciente não voltar depois pra continuar o processo de avaliação. Porque não criou um vínculo. Não se criou um laço de confiança. É importante que a gente crie o laço de confiança. Tá? É importante que a gente entenda como acolher. No entanto, que hoje em dia eu não faço mais intervenção. Eu só faço avaliação hoje. Eu, graças a Deus, tenho uma equipe multidisciplinar maravilhosa na minha clínica, que fica em Cascavel, no Paraná. Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar de fono, psicóloga, neuropsicopedagoga, psicomotricista, enfim, um espaço de alto desempenho educacional, né? Então, eu tenho a equipe que faz as intervenções. Mas por quê? Porque eu fico só nas avaliações. Eu me dedico a essa entrevista, que eu levo 2h30, 3 horas, que eu cobro R$250 para entender como tudo isso acontece, como tudo isso funciona. Para daí fazer protocolos avaliativos. Para daí, então, eu pegar todos esses resultados e passar para minha equipe multidisciplinar quais são as defasagens que precisam ser trabalhadas. Mas enquanto eu faço a entrevista, que eu já estou fazendo toda essa venda, porque na verdade é uma venda de um processo avaliativo, é o nosso trabalho, eu já estou vendendo a minha avaliação e a intervenção de mais 6 profissionais. Pela criação do vínculo, pela autoridade feita junto a esses pais, pela confiança deles no meu trabalho. Confiança essa feita lá no primeiro contato. E eu garanto para vocês que é feito no primeiro contato. Eu tenho pais de pacientes que vão ao neurologista e muitas vezes o neurologista fala algumas coisas que eles não gostam muito. Eles ligam para mim: Fer, o neuro falou isso, o que você acha? Eles me colocam numa situação complicada. Porque eu não posso falar que, né, tá errado ali o que o neuro falou. Aí eu falo: é complicado. Não, Fer, o que você falar pra mim é muito melhor do que o que o neuro falou. Olha que ponto chega a autoridade da gente. E eu tenho alunas minhas, inclusive uma que está aqui, que também tá passando por essa situação, ela tá aqui assistindo, de os médicos falarem: leva e tal pessoa, que é a Ritinha que tá aqui, né, lá da Bahia, porque a avaliação dela é fidedigna, é boa, dá pra saber o que tá acontecendo, tem confiança. Os pais criam a confiança, os médicos entendem. E o trabalho é íntegro e é bem feito. Então essa entrevista é o ponto de fazer toda essa criação e de vocês apresentarem qual é o trabalho de vocês. Tá? Qual é o trabalho que vocês fazem. E qual é o grande erro? Agora vamos falar do não fazer. Então, o que fazer
entrevista, vínculo, escuta, confiança, tá? Isso é o que fazer. O que não fazer como primeiro passo na avaliação. Não fazer a anamnese. Não façam a anamnese no primeiro contato. A anamnese são muitas perguntas, perguntas muitas vezes invasivas, perguntas que os pais não vão saber responder. Primeiro que eles chegam já nervosos com a situação. Aí a criança tem 10 anos de idade, a gente pergunta assim: com quantos anos que ele sentou? Com quantos meses ele sentou? O pai e a mãe já começam: ah, eu não lembro. Vocês percebem que é toda uma questão neurológica? Eles estão tensos, né? Eles estão tensos. As memórias vão ficar dificultadas para vir nesse momento. E eles não te conhecem. Eles sabem que eles precisam de você, por isso que eles estão ali. Mas eles não te conhecem totalmente. Então a gente tem que entender o lado deles. Aí vai direto para um monte de... Como foi a gestação? Às vezes a gestação foi complicado. Às vezes está o pai e a mãe ali na nossa frente, o pai e a mãe são separados, eles vão estar mexendo em situações que aconteceram lá atrás. Olha como a gente tem que ter essa sensibilidade. Deixa primeiro no livre, depois a gente vai entender como que é a dinâmica desses dois, a gente vai entender como que é a relação. Aí a gente vai entrar mais aprofundadamente na anamnese lá num outro momento. Aí sim a gente vai conseguir entender essas particularidades, esses pormenores. Mas se eu já for direto para isso, como um primeiro encontro, eu tô perdendo a oportunidade de entender o caso realmente. Eu tô perdendo a oportunidade de escutar as dores verdadeiras que esses pais estão sentindo e por isso que estão te buscando. Eu perco a oportunidade de colocar sobre o meu trabalho. Então a entrevista é o primeiro ponto importante. A anamnese não. E Fer, por que você fala isso com tanta certeza? Por que você fala isso, né, com tanta firmeza? Sendo que em vários lugares falam que primeiro é a anamnese. Muito bem. Quando eu iniciei a minha prática clínica, eu também comecei fazendo a anamnese. E eu fui percebendo essas características. Quando eu fui moldando, né, os meus atendimentos clínicos para uma metodologia mais eficaz, para uma metodologia mais assertiva, mais rápida de resultados e principalmente mais confiável cientificamente, né? Eu comecei a perceber que precisavam acontecer mudanças. Foi aí que iniciou o método NeuroPP Avalia. Quando eu mudei isso e iniciei com essa entrevista e apliquei, repliquei e fiz um levantamento realmente de que a eficácia era muito maior de todo o processo avaliativo, tanto para fechar processos de avaliação quanto para o resultado final na devolutiva dessa avaliação. Então, o método NeuroPP Avalia, esse método que eu tô aqui compartilhando com vocês nessas lives, um pedacinho por dia, ele é justamente isso. Ele traz qual é o primeiro passo que você vai fazer, qual é o segundo passo que você vai fazer dessa metodologia, que hoje é a metodologia que eu utilizo e tenho, né, os meus ganhos e toda a minha profissão voltada em volta disso, assim como eu tenho as minhas alunas já das outras turmas que já estão utilizando o método NeuroPP Avalia e estão tendo seus resultados rapidamente, da maneira como é confiável, porque são passos importantes. É um passinho de cada vez. É um passinho que eu comecei lá quando eu me formei na especialização em neuropsicopedagogia, né? Lá em 2014. Então foi quando eu iniciei todo esse processo de entender e eu vou dividir isso com vocês, tá? Quero dividir isso com vocês porque a missão principal é promover a inclusão social e educacional. Claro, termos os nossos ganhos justos, benefícios, né? A gente precisa ter os nossos ganhos também, então eu também ensino isso, como você precifica tudo essas avaliações de uma maneira justa para você enquanto profissional e para os pais, para o investimento dos pais, tá? Então o recado
de hoje, principalmente, é o vínculo, criação do vínculo, criação dessa linha de confiança. A gente não pode esquecer. E o que a gente não deve fazer? A anamnese. Não devemos fazer anamnese, tá? E, gente, método NeuroPP Avalia é isso. É ensinar como que você vai começar. É ensinar o seu primeiro passo. É fazer o seu atendimento científico, humanizado, acolhimento, carinho e assim por diante. E por hoje é isso. Esse foi o Papo NeuroPP. Um beijo pra vocês.